Tem sido emocionante esses dias, na medida que nós temos mergulhado, na palavra de Deus. Tem sido assim, muito precioso, aprendendo, sermos um dos talmidim de Jesus. Temos aprendido muito sobre a intimidade com Deus, a intimidade com o Espírito Santo, e ser uma pessoa agradável e levar essa intimidade com Deus a viver para Jesus, a cultivar mais relacionamento com o noivo, sermos transformados na imagem dele e alcançarmos o propósito dele. Uma das razões principais, ou talvez a razão principal que ele nos deixou aqui na terra, de fazermos discípulos das nações, E Paulo disse, ele fala assim: eu corro para esse alvo, não como alguém que não tem meta, não como alguém que não tem um alvo. Eu me disciplino, ele disse, como todo atleta se disciplina para poder alcançar o alvo, eu também me disciplino. E é nisso que eu quero aprofundar. E creio mesmo de todo o coração que não é uma coincidência que o Espírito Santo, uau, água de coco, que bênção. Que o Espírito Santo, até nisso é uma bênção, aleluia. Que o Espírito Santo realmente está nos levando, porque nós já estamos no mês de dezembro, já vamos estar terminando esse ano, já estamos prontos para entrar no novo ano. E uma das razões que Deus fez e separou as coisas em dias, semanas, meses e anos, isso aí é bíblico, é porque Ele quer que tenhamos uma nova chance. A Bíblia fala que as suas misericórdias se renovam a cada manhã. Então Ele quer que você possa fazer novas decisões, de depender dEle, de confiar nele. Ele quer que você faça alvos, Ele quer que você alcance esses alvos. E agora o ano 2022 está para começar dentro de poucos dias. E um dos maiores segredos, eu creio, para ver essa transformação verdadeira que já nos pertence em Cristo Jesus, materializar nossa vida, é esse tema que eu vou estar compartilhando com vocês, que é intitulado Hábitos Transformadores. Hábitos Transformadores. Pode colocar já o tema no telão, por favor. Muito bem. Olha o que o pastor Sérgio Warnock disse. Ele disse o seguinte: você pode transformar sua vida se você mudar os seus hábitos. Você pode transformar a sua vida se você mudar os seus hábitos. É muito forte. O John Maxwell, que é conhecido como o maior treinador de líderes do mundo, ele disse: você nunca vai conseguir mudar sua vida sem que primeiro mude as coisas que você faz diariamente. Olha só, você nunca vai conseguir mudar sua vida sem que primeiramente mude as coisas que você faz diariamente. O segredo do sucesso se encontra em seus hábitos diários. Eu estou convencido que se quisermos mudança para o melhor na nossa vida pessoal, familiar e ministerial, é necessário realmente desenvolver hábitos transformadores em nossas vidas. Agora, deixa eu ser bem honesto com você. É difícil, não é fácil você realmente mudar os seus hábitos. De verdade, não é fácil. Mas tenho certeza que com a ajuda do Senhor e pelo poder do Espírito Santo que mora dentro de você, e por essa intimidade com Deus, você poderá fazer isso. É totalmente possível. Tantos cristãos estão tão aquém do melhor de Deus para a sua vida. E uma das razões principais é porque eles simplesmente não têm uma vida disciplinada na presença do Senhor.
eles não estão com hábitos de disciplinas benéficas nas suas vidas. As grandes vitórias não aparecem rapidamente. Não aparecem rapidamente. Quando você vê alguém que está sendo muito usado por Deus, não só como um fogo de palha, tchau, apareceu aí, viralizou na mídia, mas depois desapareceu. Não, estou falando de alguém que ano após ano, a sua vida continua impactando milhares e milhares e milhares de pessoas. Pode ter certeza que existe um histórico aí, muito sério. Quando outros estavam só assistindo televisão ou filmes, aquele cara estava lendo livros, estava buscando a Deus, estava orando, estava jejuando. E não foi só um dia, não foi só um ano, foi ano após ano, após ano, após ano, após ano. Sabe, é domínio próprio, é disciplina, na hora de comer, na hora de dormir, em desenvolver bons hábitos. Não é fácil, não é fácil. Se eu chegasse aqui e falar, não, é a coisa mais fácil do mundo, eu estaria te enganando. Mas eu quero te ensinar pela palavra de Deus, segredos aqui, em que você poderá mudar os seus hábitos. E se você, escuta bem o que eu estou lhe dizendo, que é a verdade, pura. Se você mudar os seus hábitos pelo poder do Espírito Santo, você muda a sua vida. Você muda a sua vida por completo. Nunca é tarde demais para desenvolver hábitos transformadores em sua vida. Alguns que me conhecem já há algum tempo, sabem que 15 anos atrás, você vê, né, minhas pregações no YouTube de 15 anos atrás, de 20 anos atrás, todo mundo fala, você era tão mais gordo e você parecia bem mais velho do que você é agora. Mas por quê? Porque irmãos, você não sabe como não foi fácil. Ficar me humilhando, ficar arrependendo, Deus me perdoe que eu comi 2 sobremesas. Mas em nome de Jesus, não, eu vejo, porque eu tenho um histórico do meu tempo sozinho com Deus, eu tenho as anotações, aí eu coloco aquela data de hoje em diante, e peço perdão a Deus, e faço outra decisão, e dedico, e disciplina, e me humilho, e vou tirar mais tempo com Deus. Não é fácil, mas eu vou estar te explicando vários segredos aqui, que poderão, se você colocar em prática, não só poderão, com certeza mudarão a sua vida por completo. Por completo. Quantos cristãos não conseguem ser fiéis tirando o tempo com Deus? Às vezes tira 10 horas num dia, uau, sobe um monte. Mas outros dias, passa vários dias assim, eles quase nunca não tiram, não são fiéis, não são constantes, entendeu? Aí de repente, vai tirar mais tempo com Deus agora. Mas depois passa muito tempo sem eles serem fiéis no tempo devocional. Eu não estou falando aqui de religião, não estou falando aqui de regrinhas, eu estou falando aqui de uma vida que é tão cheia do Espírito Santo, que é uma vida de constância, disciplina e vitória em todas as áreas. Em todas as áreas. Agora, é fácil? Não é fácil. Mas vale a pena? Como vale a pena. Eu quero compartilhar 4 segredos sobre os hábitos transformadores. 4 segredos sobre os hábitos transformadores. Primeiro, número 1, seus alvos serão alcançados somente se tiver uma mudança dos seus hábitos. Tá? Seus alvos serão alcançados somente se tiver uma mudança dos seus hábitos. Escuta bem, os hábitos conseguem alcançar aquilo que os seus alvos projetam. Agora, a grande maioria das pessoas tem alvos bem semelhantes, né? Eu quero perder peso esse ano de 2022, né? Eu quero crescer espiritualmente. Eu quero que minha célula multiplique. Eu quero ajudar toda a minha família a ser mais dedicada ao Senhor. Ou talvez se for solteiro, eu quero casar. Aleluia. Desencalhar de vez. Amém?
Ou talvez está desempregado, eu quero um bom emprego. Ou talvez tenha um emprego, mas não ganha tanto, eu quero ganhar mais, eu quero sair das dívidas. Praticamente todo mundo tem os mesmos tipos de alvos, não é mesmo? O problema não é falta de alvos, apesar que é importante. Eu não quero diminuir a importância de alvos. A Bíblia fala muito sobre alvos. Paulo fala que ele tinha alvos. Nós devemos ter alvos. Um dos grandes segredos do sucesso na vida cristã é você receber de Deus os alvos dele para a sua vida, e você saber aqueles alvos queimar dentro de você. O problema, porém, não é que a maioria dos cristãos que são sérios com Deus, eles já têm ouvido de Deus, já têm recebido alvos de Deus. Eles simplesmente não estão conseguindo alcançar seus alvos. É um fato que a maioria das pessoas, nos primeiros 20 dias do ano 2022, já não vão estar conseguindo alcançar os alvos que eles fizeram. Todo dia eu vou tirar tempo com Deus. Já nos primeiros 20 dias acaba muitos falhando, chutando o balde. Depois de 1 mês, 2 meses, então. Por quê? Deixa eu falar uma coisa para você. Quase todo mundo tem bons alvos. Já notou isso? Não é falta de alvo. Você não vê normalmente as pessoas ter um alvo ruim na vida. Esse ano de 2022 eu quero engordar 25 quilos. Quero ficar bem gordo, ficar em casa sem fazer nada, não vou fazer exercício. Vou comer muito doce e vou morrer de ataque de coração. Você não vê ninguém tendo alvo assim. Eu quero ser um marido chato, tão chato que minha esposa vai querer divorciar de mim, né? Você não vê ninguém tendo alvo estúpido assim, não é mesmo? Todo mundo tem alvo bom. Quero ser o melhor marido, quero ser um pai melhor, eu quero que meus filhos sigam a Cristo, não é mesmo? Você não vê pessoas falando, esse ano eu vou fazer muita dívida, minha vida financeira vai piorar demais, eu tenho esse grande alvo, né? Você não vê pessoas falando isso. Por que mesmo que todo mundo tem bons desejos, bons alvos, só alguns alcançam esses alvos? Já pensou nisso? Olha o que a Bíblia diz em Provérbios 13:4. O preguiçoso deseja e nada consegue, mas os desejos do diligente são amplamente satisfeitos. Uau! Vou ler de novo esse versículo, é muito forte. Provérbios, capítulo 13, versículo 4. O preguiçoso deseja, olha só, o preguiçoso deseja e nada consegue, mas os desejos do diligente são amplamente satisfeitos. Profetiza agora para o seu vizinho e diga assim: os seus desejos, em nome de Jesus, serão amplamente satisfeitos. Uau! Amém? Olha essa frase aqui: as metas em si não trazem resultados, são os hábitos que trazem resultados. Olha essa outra frase: vencedores e perdedores muitas vezes têm alvos bem semelhantes, porém não têm os mesmos hábitos. Atingir o alvo será uma consequência dos seus hábitos. Então focalize nos hábitos. Olha essa outra frase: as pessoas bem-sucedidas fazem com constância as coisas que as outras pessoas fazem ocasionalmente. É muito profundo essa. Pessoas que não são tão bem-sucedidas, elas ocasionalmente estão lendo a Bíblia, estão jejuando, estão orando, estão procurando se envolver na célula, estão procurando ter culto doméstico, mas é só ocasionalmente que elas fazem. Só ocasionalmente. As pessoas bem-sucedidas fazem com constância, é dia após dia, quando ninguém está vendo, quando ninguém está te aplaudindo, e você está lá, fiel, todo santo dia, todo santo dia, todo santo dia. Constância.
As pessoas bem-sucedidas fazem com constância as coisas que as outras pessoas fazem ocasionalmente. É muito forte. Então, qual o meu desafio para você? Para cada alvo que você sentir que Deus está te mandando fazer, olha, faça um alvo. Agora para o ano 2022, um alvo, vamos supor, talvez é o seu alvo para ver sua família toda convertida. Talvez é seu alvo para você liderar uma célula. Ou talvez é seu alvo a sua célula multiplicar. Ou talvez é seu alvo para você ser fiel no seu tempo a sós com Deus. Muito bem. Para cada alvo que você quiser alcançar no ano 2022, escreva um hábito que você deverá desenvolver. Então, é importante você tirar tempo na presença de Deus para escrever esse hábito, né? Não escreva somente seus alvos, escreva detalhadamente um plano inteligível em como você vai mudar seus hábitos. Senão, você jamais vai alcançar seus alvos. Por exemplo, você quer crescer espiritualmente? Eu estava até digitando essas coisas, algumas dessas coisas, hoje de manhã, na medida que eu meditava em cima disso. Você quer crescer espiritualmente? Esse é seu alvo? Amém, que alvo lindo. Então, qual é o hábito que você vai desenvolver para que isso aconteça na sua vida? Ah, vou orar mais. Espera aí. Então, como que você vai orar mais? Quando que você vai orar mais? Qual hora do dia? Tem que ser bem definido. Então, olha, eu costumo levantar, talvez você costume levantar 6h30 e vou para o trabalho. Então, vai ser um sacrifício. Mas eu vou ser fiel com Deus todo dia. Então, a partir de hoje, eu levanto 6 horas. Vou lá para a pia, ponho uma água fria no meu rosto. E a primeira meia hora do dia é para Deus. E eu vou ser fiel. Eu vou criar esse hábito. Se você fizer 21 dias sem falhar um dia, você já criou um hábito. Você sabia que se fosse para você botoar sua camisa, sem nunca ter feito na vida, ia levar vários minutos? Vários minutos. Mas hoje em dia a gente botou. Por quê? Porque já criamos o hábito. Você hoje de manhã escovou os dentes, não é mesmo? Eu espero, em nome de Jesus. Hoje com a máscara ninguém preocupa mais com o hálito, né? Porque ninguém pode cheirar o hálito mesmo, da máscara está coberta. Se puder cheirar, o negócio está feio mesmo. Mas, por que você escovou seus dentes hoje de manhã? Por que você escovou seus dentes ontem à noite antes de dormir? Porque você criou bons hábitos. Então, a coisa mais gostosa é quando a gente começa a criar hábitos. Hábitos sérios na presença de Deus. O seu hábito, vamos supor, é de ser um pai melhor, viu, homem? Eu que também sou pai. Ser um pai melhor. Então, seu alvo, porque lembre-se, é importante estabelecer alvos, mas para poder alcançar o alvo, tem que ter hábitos, tá? Então isso aqui é muito interessante. Então, o seu alvo é se tornar um pai melhor agora, ano 2022. Muito bem. Qual é o hábito, então? Os hábitos que você vai desenvolver. Por exemplo, um hábito. Você tem crianças pequenas ainda, isso aqui não é nem opção. É importante ter culto doméstico. Importante demais. Uma vez, meu pai ficou na nossa casa, aqui em Fortaleza. Uns 2 meses, né, amor? Ou mais. 6 meses. Muito tempo. Morando conosco. E no final daquele tempo ele falou: ei, eu fiquei impactado, a igreja está crescendo tanto, você está de parabéns, sua família toda apaixonada por Jesus. E você, assim, ele me elogiou muito como pai, marido, tudo que eu via, porque ele estava morando lá conosco. Ele falou: só uma área que eu acho que você tinha que melhorar. Você tinha que ter mais culto doméstico, mais fiel. Porque enquanto ele estava lá, eu tinha culto doméstico de vez em quando. Mas era de vez em quando. Eu não tinha criado um hábito. Aí eu levei tão a sério. Eu sabia que era Deus falando através da boca do meu pai, obviamente.
Eu falei, papai, então, quantos dias por semana que eu devo ser? Eu estou pensando talvez 5 dias por semana, tá bom? Se eu for bem fiel 5 dias por semana, porque no domingo a gente tinha culto o dia todo, né? E na terça eu tinha reuniões com os líderes o dia todo, e Tadel e tudo à noite. Então pode ser todo dia, menos domingo e terça-feira, todos os outros dias eu ter culto doméstico bem fiel. Ele falou, legal, se for 5 vezes por semana vai ser top. Aí nós fomos criando o hábito. Foi tão lindo, né, amor? Tão lindo, tão lindo, tão lindo. Você tem que ter um hábito. Então, qual é a refeição que vocês vão comer juntos, todos juntos, a família ao redor da mesa, celular desligado e longe da mesa, para todo mundo estar junto, e depois ter um grande e maravilhoso culto doméstico. E às vezes não era nem tão grande, às vezes a gente fazia um culto doméstico mais curto. Hoje vai ser bem mais curto, porque realmente está na época de conferência ou qualquer coisa assim, e a gente fazia, às vezes fazia culto doméstico de 1 hora, de 1h30, outras vezes fazia culto doméstico de 10 minutos, mas o importante era aquela constância, fidelidade, 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 a constância. Então, qual é o seu alvo? Agora, lembre-se, para alcançar aquele alvo, é importante desenvolver hábitos, e ser fiel nesses hábitos. Isso é muito, muito importante. Outro hábito, talvez, viu, papai? Você quer ser um melhor pai? Tenha uma noite da semana em que é separado só, né, para a sua família, né? E outra noite que é separado só para um filho por vez. Então, vamos supor, toda quinta noite você vai sair com um dos seus filhos, mesmo que for para tomar um sorvetinho, alguma coisa, mas para tirar tempo, conversar, olhar nos olhos do seu filho, bater papo com ele. Quantas vezes eu e a Priscila, né, que você está vendo a Priscila pregar aqui, eu estava chorando, porque é tão bom ver uma filha tão cheia do Espírito Santo. Mas quantas vezes eu levava a Priscila, só nós dois saímos juntos, tirando tempo, desde quando ela era pequena. Então, é hábitos, é constância naqueles hábitos, é ser duro com você mesmo para ser constante nesses hábitos. Você quer prosperar mais no seu trabalho? Esse é um dos seus alvos para 2022, prosperar mais financeiramente? Amém, glória a Deus. Então qual é o hábito que você vai desenvolver para prosperar mais? É ler mais livros sobre a área em que você é atuante? Você vai ler quantos livros por semana? E quando é que você vai ler esses livros? Quando você vai criar esse hábito de ler todo dia? Todo dia. Eu sempre falava assim, um dia eu vou ler, um dia eu vou ler. Aí eu fui me tocar que eu não estava quase nunca lendo livros. Em vez em quando eu pegava um livro e lia, mas era muito raro. Eu comecei todo dia a separar 10 minutos. Então eu tenho 10 minutos na minha agenda. É religioso no bom sentido da palavra. Eu leio pelo menos aqueles 10 minutos. E muitas vezes acabo lendo muito, muito mais. Mas sendo fiel, eu acabo lendo tantos livros. As pessoas, eu falo, eu já li esse livro, já li aquele. Porque eu acabo criando gosto, um bom hábito, bons hábitos. Olhe para o seu vizinho e diga, bons hábitos. Aleluia. Os cursos que você quer fazer. Entrevistar outras pessoas bem-sucedidas na sua área que você quer prosperar. Quer crescer financeiramente? Além do dízimo, talvez separa 10%. Seja duro com você mesmo. Sofra um pouco mais, aperte um pouco mais, mas vai economizando. E o que vai acontecer? É o que eles chamam prazer ardeado. Você sofre um pouco agora, mas guarda um pouco, aí começa a poder investir. É impressionante como as coisas vão mudando. Quer perder peso? Então qual hábito que você vai exercitar? Qual hábito? Você tem que estabelecer esses hábitos, né? O que nos dá o sucesso não é somente ter alvos, mas sim desenvolver hábitos. Agora, segundo grande princípio, os grandes resultados começam com pequenos hábitos. Os grandes resultados começam com pequenos hábitos.
impressionante o poder do pequeno. Tem um versículo lá em Cantares de Salomão que fala assim, que as pequenas raposas que destroem a vinha. Por quê? Porque os animais grandes, eles podiam vir e comer as uvas. Os ursos chegavam lá e pegavam uva, comia e não destruía. Mas as raposinhas pequenas, elas não alcançavam as uvas, então elas mastigavam o pé da vinha e assim destruía a videira toda. Assim também, às vezes, são coisas pequenas na vida do cristão, que estão destruindo e corroendo a vida espiritual dele. E a vida, porque ele não está gerando esses hábitos. E olha, muitas vezes são hábitos pequenos. Nós vamos aprofundar nisso agora, é muito interessante. Mas antes, deixa eu dar essa estatística aqui para vocês. Foi feito um estudo, 40% a 50% das coisas que fazemos todos os dias não são decisões conscientes que fazemos. Essas coisas são resultados dos nossos hábitos. É muito forte isso. 40% a 50%. Os pequenos hábitos fazem uma grande diferença. Olha esse texto em Zacarias capítulo 4, versículo 10. Pois quem despreza o dia dos humildes começos, esse ficará alegre ao ver o prumo nas mãos de Zorobabel. Uau! Olha na Bíblia a mensagem, esse mesmo versículo, Zacarias 4:10. Será que alguém ousa desprezar esse dia de pequenos começos? O que Deus está falando? Não despreze o dia de pequenos começos. Talvez você fale assim, eu sinto tão derrotado quando eu ouço uma palavra dessa, pastor Eibe, tão longe a minha vida. Não despreze os pequenos começos. Os hábitos poderosos, os grandes homens e mulheres de Deus, todos começaram com pequenos hábitos, que foram somando e depois se tornaram grandes, poderosas coisas na sua vida. A sua vida é um resultado dos seus hábitos. Seus hábitos estão transformando você positivamente ou negativamente. Tá? Agora, escuta bem, a grande maioria dos hábitos transformadores somente trazem resultados positivos a médio e longo prazo. Ninguém vê. Por exemplo, vamos supor que você fala assim, meu hábito agora é no almoço, nunca mais vou estar comendo um monte de macarrão, arroz, um monte de carboidrato. Eu vou comer mais salada e proteína. Eu não vou comer. E quando eu estou aí fora lanchando, não vou comer aquele monte de hambúrguer, batata frita, refrigerante e tal. Não, eu vou. No primeiro dia que você praticar isso aí, você acha que você perdeu peso? Pisou na balança? Poxa, comi salada em vez de aquele hambúrguer tão delicioso e não perdi peso. Não, meu irmão. Mas fica praticando esse pequeno hábito, pequenininho hábito, por 5 anos para você ver. Daqui um pouco está todo mundo, uau, você está bonito, parece pastor Eibe e tal. O segredo é a perseverança, é a constância. Diga, o segredo é a perseverança, é a constância. Escuta bem, pequenos hábitos com o tempo vão somando e multiplicando. É fácil de não valorizar isso. É fácil achar que não está fazendo diferença nenhuma. Eu lembro uma vez, foi muito interessante isso. Eu estava lá levantando, tirando o tempo com Deus, fazendo exercício, sabe? E era durante a pandemia já, e eu insistindo e perseverando. E Deus falou assim para mim, você está sendo fiel no pouco, eu vou te fazer fiel sobre muito. Você vai estar orando pelo seu presidente daqui um pouco. E falou para mim. Por isso que quando o Silas Malafaia me mandou mensagem, quer ir lá para orar para o presidente? Falei, quero, Deus já me falou mesmo. Vamos lá. Mas eu tenho certeza que era por causa do rala-rala. É rala-rala, dia após dia, as coisas pequenas, que ninguém está vendo, que você está lá orando, jejuando, você está exercitando, fazendo física,
sabe, levantando cedo, para tirar tempo com Deus, para buscar a Deus, para buscar a Deus. Eu não estou dizendo que Deus vai, que todo mundo, dentro da sua vida, dentro da sua realidade, Deus vai prosperar a sua vida mais do que você pode imaginar. A Bíblia promete: quem é fiel no pouco, Deus te fará fiel sobre o muito. Olha para o seu vizinho e fala assim: prepare-se para o muito, meu irmão. Mas diga para ele: mas primeiro seja fiel no pouco. Amém? Olha só. Você talvez fale assim: eu fui tão disciplinado por um mês. Todo dia eu tirava 15 minutos para ler um livro, para ler livro. E naquele mês eu li 2 livros, mas não vi mudança nenhuma na minha vida. Irmão, em um mês talvez não, mas depois de uns 10 anos, você vai ter lido o quê? Tantos livros, você vai ser uma sumidade. Você vai ser um cara que a pessoa fala: mas como que você sabe tanto? E como que você fez essas decisões corretas? Porque você, em vez de ficar só relaxado lá na frente da televisão, você foi lendo. Agora escuta bem, olha o que o James Clear disse. Ele disse o seguinte: se você melhorar somente 1% por dia, você vai se surpreender em 2, 5 ou 10 anos. Só 1%. Você não tem que começar, porque muita gente fala assim: eu vou tirar 2 horas com Deus todo dia, mas ele nunca foi fiel todo dia em tirar 10 minutos. Aí não vai dar certo. Está entendendo? Então primeiro começa com um pouquinho, aí vai aumentando, só um pouquinho, todo dia só aumentando um pouquinho. Começa bem pouquinho. O James Clear escreveu um livro que eu até recomendo muito, muito bom esse livro. Chama-se Hábitos Atômicos. Muito, muito bom. E ele diz o seguinte: que para formar um bom hábito, faça com que o hábito seja, olha, essas 4 coisas eu acho lindas, poderosas. Primeiramente, óbvio, muito fácil de discernir, é óbvio. Segundo, atraente, por isso que não pode ser uma coisa muito difícil. Não, começa pequeno, atraente, fácil e satisfatório. Por exemplo, teve um homem que estava pondo em prática isso aqui. Ele era um gordão assim, ele não fazia exercício físico. E esse homem perdeu tanto peso, se tornou um cara muito fiel na academia. Sabe como ele começou? Ele falou: vou começar com 5 minutos por dia só. Foi bem óbvio, 5 minutos separado para fazer exercício. Óbvio, atraente, bem atraente, só 5 minutos. Fácil, bem fácil. E satisfatório. Então, ele colocava a roupa da academia, né? O tênis, tal, se vestia todinho. E aí ele entrava no carro, começava a ir para a academia e já deu 5 minutos, vai voltar. Mas eu já fui fiel. Aí todo dia, aí aqui está o segredo: constância, diga constância. Todo dia, 5 minutos. Aí ele foi aumentando. 10 minutos, agora é 10 minutos. Agora já chegava na porta da academia, olhava lá, voltava para casa. Aí aumentou 15 minutos. Depois de ele ser fiel 1 semana, 2 semanas, 10 minutos, agora 15 minutos. Mas o segredo é constância. É você ser duro com você mesmo, ser fiel todo dia. Aí olha, 15 minutos. Aí ele já chegava na academia, fazia exercício por 5 minutos lá e voltava para casa. Ele já estava, todo dia eu vou para a academia. Só que aí era 20 minutos, agora estava 10 minutos na academia. 5 minutos para ir, 5 minutos para voltar, mas 10 minutos ficava. Aí foi aumentando, 1%, só aumenta 1% por dia. E não aumentou rápido não, ele foi fiel, a longo prazo. A longo prazo. Esse é um grande segredo. Esse é um grande segredo. Número 3. Eu tenho tanto que eu queria falar aqui, mas já estou vendo que eu vou ir mais rápido. Isso aqui dá uma série, aleluia. Os seus hábitos são formados pela sua identidade. Como que você se vê?
você se vê como uma pessoa que não é constante, que não é fiel, então começa a mudar a sua forma de se ver. Como que você deve mudar a sua forma de se ver? Sabe como? Através da palavra. Você começa a ingerir as promessas da palavra e começa a se ver como alguém que a Bíblia diz que você é. Por exemplo, a Bíblia fala em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 21. Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos a própria justiça de Deus. Então você se vê como a própria justiça, a própria perfeição de Deus. Não é pelos nossos méritos, é pelo sangue de Jesus. Mas a Bíblia fala que nós já somos a própria perfeição de Deus. Então, em vez de você ficar se condenando, eu sou tão relaxado, eu sou tão ruim. Não, começa a falar, eu sou a própria perfeição de Deus. Então isso para mim é galho fraco. Eu vou fazer tudo isso que o pastor Emi está falando. Por quê? Porque eu sou a justiça de Deus. Eu sou a perfeição em Cristo Jesus. Os seus hábitos são formados pela sua identidade. Se você se vê como uma pessoa derrotada, fracassada, então isso vai gerar hábitos tóxicos na sua vida. Mas se você se vê como uma pessoa vitoriosa, mais que vencedora em Cristo, você fica enchendo a sua mente de quem você é em Cristo e o que você tem em Cristo, então esses hábitos essa sua nova identidade vai moldar os seus hábitos. A forma que você se enxerga vai moldar os seus hábitos. Tá? Uma identidade correta desenvolve hábitos saudáveis. Uma identidade incorreta desenvolve hábitos tóxicos. Então, quanto mais você fica vendo quem você é em Cristo, e é interessante porque a Bíblia fala muito que para você tomar posse dessa nova identidade, você tem que ficar confessando com a sua boca, declarando. Hoje os grandes cientistas da neurociência estão falando o seguinte, olha o que eles estão falando, que nós somos levados pelos nossos pensamentos mais fortes, eles que controlam a nossa vida, que os nossos pensamentos mais fortes controlam a nossa vida. E olha o que a Bíblia diz em Romanos 12, 2, transformam-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Olha o que a Bíblia diz em 2 Coríntios 10, 5. Levamos cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Então, o que os neurocientistas estão descobrindo hoje é aquilo que a Bíblia já vinha falando, que nós somos transformados pelos nossos pensamentos mais fortes. Mas a Bíblia diz que para mudar os seus pensamentos, você deve mudar a sua boca. A Bíblia fala que quanto mais você fica declarando algo, aí você vai dar conta de mudar a sua percepção da sua identidade em Cristo. Você tem que ficar declarando isso. E a neurociência tem descoberto o seguinte, que quanto mais você fica falando, você cria vias neurais no seu cérebro, e você começa a ter pensamento forte naquela direção. Então, interessante, por exemplo, eu lembro anos atrás, Deus me ensinando isso através dos homens de Deus. Eu via muitas pregações do Kenneth Hagin, de outros pregadores, e eu lembro que eu peguei esse versículo aqui, olha, 2 Timóteo capítulo 1, versículo 7. Porque Deus não nos deu um espírito de covardia, mas de poder, de amor e de domínio próprio. Irmãos, eu comecei a declarar isso. Deus já me deu um espírito de poder, Deus já me deu um espírito de amor. Eu sou cheio de amor, amor. Eu tenho domínio próprio. Tem cristão que em vez de ficar falando eu tenho domínio próprio, não, eles ficam confessando incredulidade. Eu não dou conta. Parece que eles até têm demônio próprio. Começa a declarar: Ele me deu o espírito de poder. Diga isso, Ele me deu o espírito de poder. Diga, Ele me deu o espírito de amor. Diga, Ele me deu o domínio próprio. Diga, eu tenho o domínio próprio. Agora, a primeira vez que você vai falando isso, você vai se sentir até um mentiroso.
Eu estou falando que eu tenho domínio próprio, mas eu sei que eu não tenho. Não, sabe por que você não tem praticado esse domínio próprio? Porque o diabo tem te enganado e tem te feito acreditar na mentira do diabo, e você não tem apropriado da sua nova identidade em Cristo. Mas a realidade é que em Cristo, sim, a realidade espiritual é que você já está cheio de amor, cheio de poder, cheio de domínio próprio. E quanto mais você ficar declarando isso, isso vai materializar na sua vida, isso vai aparecer na sua vida. Diga de novo: eu estou cheio de amor, sou cheio de poder, eu estou cheio de domínio próprio. Amém? Agora, quando você sabe quem você é, você também vai saber o que deve fazer. E você vai desenvolver hábitos poderosos. Poderosos. E a quarta e última verdade, né, que é muito interessante, porque parece quase um paradoxo, né? Mas é uma verdade revolucionária. Os seus hábitos ajudam você a tomar posse da sua identidade. Os bons hábitos não são somente a chave para alcançar seus alvos. Bons hábitos também são a chave para se transformar na pessoa que você quer ser. A sua vida é uma somatória de todos os seus hábitos. Então os seus hábitos estão ajudando ou prejudicando você a alcançar seus objetivos. Veja bem, quando você não alcança seus objetivos, fica mais difícil resistir às mentiras do diabo acerca da sua nova identidade. Por exemplo, no seu coração você está tomando posse: eu declaro, eu sou mais que vencedor, eu tenho um espírito de poder e de amor e domínio próprio. E você está declarando isso com a sua boca. Mas se sua fé só será completa quando você colocar em prática isso. Quando você começa a praticar. Quando você começa a praticar. Por isso eu gosto que o apóstolo Paulo diz em 2 Coríntios 3, 4 a 5. E é por meio de Cristo que temos tal confiança em Deus. Não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa como se partisse de nós. Pelo contrário, nossa capacidade vem de Deus. Diga: a minha capacidade vem de Deus. Olha o que ele diz em Efésios 3:20. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, como, irmãos? Conforme o seu poder que opera onde? Diga: eu já tenho o poder infinito dentro de mim, pelo poder de Deus, para alcançar tudo, para praticar os hábitos. Você já tem esse poder. Você já tem esse poder. Agora, olha esse versículo aqui, Colossenses 1:29. Para isso é que eu também me afadigo, esforçando-me o mais possível, segundo a sua eficácia que opera eficientemente em mim, tá? Então olha, fica lembrando: afadigo, esforçando-me o mais possível, segundo a sua eficácia que opera eficientemente em mim, tá? Agora, essa palavra afadigo, no grego é a palavra kopiao, que quer dizer ficar cansado, fatigado, exausto, trabalhar com empenho exaustivo. Então Paulo disse: por isso é que eu também me afadigo. Aí ele fala: esforçando-me o mais possível. Esse esforçando-me o mais possível, no grego é a palavra agonizomai, que quer dizer entrar em uma competição, competir nos Jogos Olímpicos, competir com adversários, lutar. Olha a quarta lá: esforçar-se com zelo extremo, empenhar-se em obter algo, tá? Agora, volta por favor, queridos, aí para Colossenses 1:29. Vamos, isso, obrigado. Olha só, vamos lá. Para isso é que eu também me afadigo, eu luto com tudo que eu tenho, esforçando-me o mais possível. Mas olha só o que ele fala: segundo a sua eficácia. Por favor, todo mundo diga eficácia. Tá, olha o que ele diz: a sua eficácia que opera eficientemente em mim. Agora, essa palavra eficácia, olha essa palavra eficácia, no grego é a palavra energeia.
Eu tirei isso diretamente do dicionário grego. Olha o que ele diz: no Novo Testamento, essa palavra é usada apenas para poder sobre-humano. Olha o que ele diz: essa palavra é usada apenas para poder sobre-humano. Então volta agora, vamos ver essa palavra eficácia, que é a palavra energeia. Olha o que ele diz: a sua energia, eficácia, esse poder sobrenatural, sobre-humano, que opera eficientemente em mim. Diga assim: o poder sobre-humano do Senhor já está dentro de mim e opera eficientemente em mim. Mas diga isso: mas é a minha responsabilidade me esforçar, me afadigar o mais possível, tomando posse desse poder sobrenatural. Vocês estão entendendo como opera? Amém? É forte? Dê para Jesus uma forte salva de palmas. Aleluia. Escuta bem. A fé, eu poderia falar tantas outras coisas aqui, mas o tempo não dá. Mas eu só terminar dizendo algumas coisas aqui rapidamente e contar uma história também. A fé verdadeira não é preguiçosa. Ela apropria as promessas e persevera. A fé verdadeira funciona junto com a perseverança. Então, eu sabendo dessas coisas na minha vida, sabe o que eu comecei a fazer? Eu comecei a fazer isso anos atrás, e eu quero te encorajar. Esse negócio de desenvolver bons hábitos é uma coisa que você tem que perseverar demais. Tem que ficar pedindo muito perdão a Deus. Toda vez que você falhou, peça perdão e fique insistindo. Não vai jogar a toalha. Tem gente: eu não dei conta, então agora só ano que vem, quando eu fizer a decisão de novo. Não espera ano que vem, pelo amor de Deus. Peça perdão e faça a decisão. Mas agora em diante eu vou ser fiel. Agora eu vou ser fiel. Agora eu vou. E fique decidindo, vez após vez, após vez, após vez. Por isso que eu coloquei essa frase aqui, olha: eu sei do poder do sangue de Jesus para me manter perfeito na sua presença. Por isso posso arrepender e imediatamente decidir a continuar e praticar o bom hábito. Entendeu? Em outras palavras, eu falhei, eu não dei conta, eu não fui fiel tirando meu tempo com Deus, eu vou só pedir perdão para Ele. Ele não é cheio de regras e condenação. Eu falo: Senhor, me perdoe, mas com a tua ajuda, a partir de agora eu vou ser fiel. Eu vou ser fiel. Então aí eu levanto e decido, porque eu vou tomando posse. O sangue de Jesus me mantém purificado, perfeito na presença dele 24 horas por dia. Então eu não estou condenado, mas eu vou me esforçar, vou me afadigar com todo zelo e empenho, segundo o seu poder sobre-humano que opera dentro de mim. Eu vou alcançar. Então você fica perseverando. Olha assim, olha o que eu coloquei aqui: a perseverança em desenvolver bons hábitos é que faz toda a diferença. Perseverar em arrepender e escolher vez após vez. Gente, se você pudesse ver meu histórico no meu tempo a sós com Deus, quantas vezes: Pai, me perdoe, mas a partir de hoje vou ser mais cuidadoso e não vou comer tanto. A partir de hoje eu vou fazer mais exercício. A partir de hoje vou ser mais fiel no meu tempo a sós com Deus. E eu fico arrependendo e fico escolhendo e vou desenvolvendo bons hábitos. Aí às vezes as pessoas que estão bem próximo de mim falam assim: uau, te admiro tanto, como você consegue ser tão disciplinado. Eu acho que eu sou o mais fraco de todos os cristãos que existem, se não fosse por Jesus. Mas eu aprendi um grande segredo: é só não desistir, é só ficar perseverando, só ficar pedindo perdão, levantando e esforçando de novo, e esforçando mais ainda, segundo a sua eficácia sobrenatural que opera aí dentro de mim. Amém? Então dá conta, você pode e deve. Eu vou te falar, isso queima dentro de mim. Eu queria poder ajudar todo cristão a ter revelação disso que eu estou falando, porque a sua vida muda por completo. A fé verdadeira gera disciplina. Diga isso: a fé verdadeira
gera disciplina. E aí eu entendo porque Paulo diz em 1 Coríntios 9, 23 a 27, tudo faço por causa do Evangelho, para ser também participante dele. Vocês não sabem que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio? Corram de tal maneira que ganhem um prêmio. Todo atleta em tudo se domina. Aqueles para alcançar uma coroa corruptível, nós porém a incorruptível. Assim corro também eu, não sem meta. Assim luto, não como desferindo golpes no ar, mas esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão, para que tendo pregado a outros não venha eu mesmo a ser desqualificado. Ao apropriar a sua nova identidade, você poderá escolher ser disciplinado com os pequenos hábitos e continuar fielmente perseverando e crescendo neles. Esses hábitos, por sua vez, vão fazer com que você enxergue a si mesmo cada vez mais com essa nova identidade. O Arnold Toynbee, ele disse o seguinte: a apatia só pode ser vencida por duas coisas: por entusiasmo. E esse entusiasmo só é despertado por duas coisas. Número um ideal que toma conta de a sua imaginação. E a segunda coisa, um plano inteligível e prático de como alcançar aquele ideal. O Kenneth Hildebrand disse o seguinte: pessoas nobres são motivadas por alvos dinâmicos. As pessoas que não são tão nobres são movidas por desejos e inclinações. Os grandes sucessos na vida são resultados de um fogo no interior. Eu quero terminar com uma pequena história. Alguns aqui já ouviram essa história antes, porque eu conto muito essa história, mas eu acho que a maioria aqui não ouviu. E dizem que essa história é verdadeira. E ela ensina 3 verdades muito profundas que nós vamos falar daqui um pouquinho, ao terminar essa história. Eu estou encerrando essa mensagem com essa história. E essa história é de como lá no velho, antigo, faroeste americano, como os cowboys, eles realmente podiam aumentar quando eles não tinham mais cavalos. Muitas vezes os seus cavalos estavam ficando mais velhos e eles queriam um cavalo, bom para poder usar, os cowboys americanos. E acontece, não sei se você sabe disso, mas no oeste americano, nas Campinas, tinham realmente manadas grandes de mustangues. Mustang é um cavalo grande, bonito, selvagem, que corre solto lá naquelas Campinas do oeste americano. Só que esses cavalos são muito selvagens. Agora, os cowboys haviam desenvolvido um sistema, se eles pudessem pegar um cavalo bravo desse, selvagem, e colocar dentro de um curral, eles sabiam como amansar um cavalo desse. E esse cavalo podia ser super poderoso e útil lá na fazenda para eles. Mas o grande desafio não era como amansar um cavalo desse, era como pegar um cavalo desse, quilômetros de distância, lá na manada, nas Campinas, e trazê-lo. Eles não tinham caminhão na época. Como pegar um cavalo desse e trazê-lo quilômetros de distância para a fazenda, porque um cavalo desse era muito bravo, muito forte. Como trazê-lo, como transportá-lo? Eles desenvolveram uma técnica impressionante. Eles pegavam um jumento velho, que parecia que não tinha mais nenhuma utilidade. Jumento velho lá, na fazenda. E eles levavam esse jumento velho de manhã cedo, depois de eles tomarem café, eles iam lá, quilômetro de distância, onde tinha a manada lá, dos mustangues. Aí os fazendeiros, em cima dos seus cavalos, falavam para o outro: o que você acha? Aquele preto lá, bonito, Vamos pegar ele, vamos. Então eles iam atrás com os seus cavalos e laçavam aquele cavalo. E depois de laçá-lo, eles derrubavam ele no chão
e amarravam a outra ponta no pescoço do jumento velho. Aí eles se afastavam. E aquele cavalo, vamos supor, a fazenda ficava bem aqui onde está a bateria, né? E aquele cavalo bravo estava aqui longe, quilômetro de distância. E quando aquele cavalo bravo se levantava, ele nunca na vida dele tinha uma corda no pescoço dele. Aí ele queria se livrar daquela corda, né? E ele então, querendo se livrar daquilo, ele saía correndo com tudo, vamos supor, para cá. E coitado do jumento velho, né? Arrastado. Ah! Só que tem uma coisa, o cavalo bravo, ele com a sua manada de mustangues, eles dormiam um dia aqui, outro dia ali, não tinha não tinha uma casa certa. O jumento velho não, ele tinha a fazenda, era quilômetro de distância, mas ele queria chegar para a fazenda. Ele tinha um alvo certo, né? Ele tinha um local certo para ir. Muito bem, o cavalo bravo não. Então o que acontece? O jumento, toda vez que o cavalo bravo levantava, que o cavalo bravo saía correndo, vamos supor, para cá, saía correndo, disparado para cá, coitado do jumento velho, mas ele queria ir para lá, porque lá ele ia receber comida, ia receber água, e acima de tudo ia se livrar desse demônio amarrado no pescoço dele. Então, o jumento fazia o quê? Ia para cá assim, ó. Aí os dois caíam por aqui. Aí o cavalo bravo levantava, porque o cavalo bravo corria tanto que arrastava o jumento caía. Aí o cavalo bravo ficava correndo com o jumento caído e aí ele caía também. Aí ele se levantava, os dois se levantavam, aí o cavalo bravo pensava, né, para cá não deu certo, então eu vou para cá agora. Aí ele saía disparado para cá e o jumento velho sendo arrastado, mas levando para cá. Aí os dois caíam por aqui. Aí o cavalo bravo, bem, para lá não deu certo, para cá não deu certo, vou tentar para cá. Quando ele saía correndo para cá, aí que o jumento velho colocava freio nas quatro rodas. Ah! Aí o cavalo bravo caía logo, porque os dois caíam lá, e ele pensava, para cá não deu certo mesmo, vou tentar para cá. Só que o cavalo bravo não sabia que a fazenda ficava para cá, mas o jumento sabia. Então quando o cavalo bravo saía disparado nessa direção, aí o jumento saía correndo com ele. O que aconteceu, irmãos? Isso é um fato, isso realmente acontecia. Aqueles cowboys, eles voltavam, né, para sua fazenda, almoçavam, jantavam, iam dormir. De manhã, quando eles acordavam, eles já sabiam o que quisiam ver. Lá no portão do curral, estava lá o cavalo bravo e o jumento velho. Qual é a moral da história? É o seguinte, não são os mais bonitos que ganham na vida. O cavalo bravo era o mais bonito. Não são os mais talentosos, nem os mais velozes, mas são aqueles que têm um alvo definido. Eles sabem para onde eles estão indo. Eles sabem para onde eles estão indo. Mas não somente eles têm um alvo definido, mas eles o quê? Estabeleceram um hábito. Qual foi o hábito do jumento velho? Ficar indo para cá. Ele não desistiu. E olha que ele caía e levantava. Caía e levantava. Quantas vezes eu já caí e levantei? Caí e levantei, mas fiquei indo na mesma direção. 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 Então o que eu aprendo com o jumento velho? Tem que ter um alvo definido, tem que ter um hábito estabelecido e tem que ter a perseverança de um jumento velho. Amém? Quando você tem essas três coisas trabalhando junto, você vai realmente ver seus hábitos sendo usados por Deus para alcançar os alvos de Deus para a sua vida. Você recebe essa palavra em nome de Jesus? Fique em pé, por favor.
Era para eu ter falado no começo dessa mensagem, que agora, logo após essa mensagem, tem um momento muito emocionante. Não sei se eu acho que eu não ouvi o pastor Gilson falar também não, acho que ele esqueceu também. Vai ser muito poderoso agora, algo muito, muito legal que vai acontecer. Muito legal mesmo. Tá falando da história aqui dessa igreja, Casa do Pai, o Ministério Casa do Pai. Vai ser daqui a poucos minutos. Mas antes, deixa eu orar sobre a sua vida. Eu quero orar e declarar as bênçãos de Deus sobre a sua vida. Receba essa oração agora, em nome de Jesus. Coloque sua mão sobre o seu coração, deixa eu orar pela sua vida. Coloque sua mão sobre o seu coração. Pai querido, nos ajude a colocar em prática essas verdades. Que nossas vidas sejam revolucionadas. Que nossas vidas sejam transformadas. Pai, nós sabemos que não é fácil, que leva muita perseverança, leva muita insistência, leva muita humildade, muito quebrantamento e muito arrependimento constante, e levantar constantemente, e ficar levantando. Mas Pai, eu peço para os meus irmãos, minhas irmãs, que cada um de nós, começando comigo também, Pai, cada um de nós possamos colocar em prática essas verdades, que nossas vidas e nossos ministérios não sejam mais os mesmos, que nossas famílias não sejam mais as mesmas, que essas verdades possam crescer dentro de nós, explodir dentro de nós, para a Tua glória e para a Tua honra. Eu peço isso e lhe agradeço, em nome de Jesus. Amém e amém e amém. Aleluia. Glória a Deus.